Ao ouvir esta mensagem, a sua vida será impactada com o poder de Deus. Deus já proferiu a promessa, e já foi dito aqui que Ele não esquece, Ele não é para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele alguma coisa e não cumpriria. Inspirada pelo Espírito Santo e ministrado pelo diácono Diego Ribeiro, do projeto Semeando Avivamento. Prepare o seu coração e seja tocado pelo poder de Deus. Caminho, sem querer, ele não esperava acontecer um grande acidente ou um grande problema. Ele foi saqueado e apanhou tanto que quase ficou morto, quase ele morreu. E naquele momento, isso é uma ilustração que o Senhor Jesus ele contou para aquele experiente, para aquele perito da lei. E Jesus falando com ele disse assim: olha, descia um sacerdote, e quando aquele sacerdote viu aquele homem ferido, aquele homem que estava quase morto, precisando de ajuda, aquele sacerdote simplesmente ele olhou para o outro lado e passou de fino. Mas também existe outro personagem nessa história, e o nome dele é o levita. A função dele, ele é levita. E quando ele viu aquele homem precisando do socorro, precisando de ajuda, simplesmente ele olhou para o outro lado e fez com que não tivesse nada a ver com ele. E essa história o Senhor Jesus estava falando para aquele homem, porque aquele homem queria pegar o Senhor Jesus na lei, mas ele não sabia que o próprio Jesus era a própria palavra de Deus revelada aos homens. Aquele homem não entendia isso, porque ele achava que poderia pegar o Senhor Jesus na lei. Ele tentou pegar o Senhor Jesus em assuntos teológicos, e ele não conseguiu. Então ele tentou pegar o Senhor Jesus pela lei, uma coisa bem fácil, uma coisa bem simples. E o Senhor Jesus, ele sempre dá para nós aquilo que precisamos. O Senhor nunca dá alguma coisa que nós não precisamos. Diga para o seu irmão isso. O Senhor Jesus, Ele sempre dá para mim e para você aquilo que precisamos. Então, o Senhor Jesus falando para aquele homem, contando essa ilustração. Eu trago essa ilustração para os nossos dias hoje, aonde essa palavra é muito ainda notória para nós, ela é muito vivida. Sim, é muito bom para nós nesse momento. Por quê? A palavra do Senhor diz, lá no livro de 1 Pedro, que nós somos, mas vós sois, geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Coisa boa, nós somos a geração eleita. Coisa boa, nós somos sacerdócio real. E o que é que um sacerdote faz? O sacerdote é aquele que levava o povo até Deus. O sacerdote, o trabalho dele era ouvir o povo e falar para Deus. Era diferente do ofício do profeta. O profeta ouvia de Deus e falava para o povo. O sacerdote, ele ouvia do povo e falava para Deus. Espera aí, querido. Aí a gente observa uma coisa. O trabalho do sacerdote é levar o homem a quem? A Deus. Mas naquela ocasião, o sacerdote, ele viu uma pessoa que precisava, uma pessoa que estava ferido, uma pessoa que estava quase morta. E simplesmente ele olhou para o outro lado e fez com que não tivesse nada a ver. Não conheço esse homem, não tem nada a ver comigo. A primeira característica desse sacerdote e também do levita, o ofício dele era auxiliar o sacerdote e cuidar dos utensílios da casa de Deus. Mas quando aquele sacerdote e aquele levita passaram, eles fizeram duas coisas bem visíveis para nós essa noite, que ainda acontece no meio do povo de Deus. A primeira coisa é a omissão. A omissão por quê? A principal característica do sacerdote é levar o povo a Deus. E aquele homem precisava de Deus. Aquele homem carecia do favor de Deus. Mas simplesmente ele olhou para o outro lado e disse: eu não tenho nada a ver com isso. Está entendendo?
Ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. Mas espera aí, querido, qual era o papel do sacerdote? Qual era o ofício dele? Não é levar o povo a Deus? Porque ele virou o rosto? Porque ele fez que não tinha nada a ver quando o homem mais precisava? Porque ele virou o rosto, fingindo que não tinha nada a ver? Porque ele se omitiu a fazer ou a cumprir a função dele. Ele se omitiu a cumprir aquilo para o qual Deus chamou ele, que era levar o povo a Deus. E a Bíblia, trazendo para nós que estamos aqui hoje, a Bíblia diz: vós sois sacerdócio real. Quantos são sacerdotes aqui do Senhor? Coisa boa, louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo que vem dando direito, também vem dando obrigação. Tudo aquilo que a gente ganha, a gente também tem uma tarefa a cumprir. A gente também tem alguma coisa para fazer, para valer aquele nosso cargo, ou aquilo que o Senhor chamou a cada um de nós. O papel da igreja do Senhor, o papel dos sacerdotes de Deus, o papel dos nossos papéis, de nós que somos cristãos, qual é? É levar o povo a Deus. O nosso papel é levar aqueles que precisam a Deus. E quantas vezes nós fazemos como aquele sacerdote, como aquele levita? Olhamos as pessoas que estão sofrendo, olhamos as pessoas que estão perdidas no mundo, olhamos as pessoas que estão precisando de socorro e simplesmente viramos as costas e dizemos assim: eu não te conheço, eu não tenho nada a ver com isso, eu não te conheço. Então, se eu não te conheço, eu não posso descer do meu cavalo, eu não posso descer da minha carruagem para te socorrer, porque quando eu descer, eu vou melar a minha mão. Quando eu descer, eu vou deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo, que é ir para Jericó. Estão entendendo? Mas o Senhor, Ele traz uma palavra de despertamento aqui essa noite, para mim e para você. Qual despertamento? Você é sacerdócio real, você é um sacerdote de Deus. O seu papel e o meu papel é levar aqueles que precisam, é levar aqueles que estão necessitados a Deus, e não virar o rosto. O nosso papel é levar aqueles que estão lá no mundo perdido, precisando de um socorro, que muitas vezes eles só precisam de um abraço, que muitas vezes eles só precisam saber que alguém o ama, ele só precisa saber que alguém se preocupa com ele. E nós, como sacerdotes, nós, como aqueles que representamos a Deus nessa terra, viramos o rosto e fingimos que não está acontecendo nada. Omissão, nós omitimos a coisa que nós deveríamos fazer, que é levar as boas novas de salvação. O outro papel, a outra característica daquele sacerdote e daquele levita, se chama indiferença. Indiferença quer dizer desprezo, frieza, insensibilidade. Com certeza, se fosse alguém da família dele, ele desceria e iria socorrer aquele homem. Mas como ele não conhecia, ele nem se preocupou. Ele não estava nem para lá, nem para cá, para aquele homem. Quantas vezes nós somos insensíveis, nós temos a frieza de ver uma pessoa que precisa ouvir falar de Deus, uma pessoa que precisa ouvir falar aquilo que está dentro de nós. A palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão dentro dele. Dentro de mim existe rio de água viva que flui dentro de mim. Dentro de você existe rios de água viva que flui dentro de você. E o mais especial, ele jorra para a eternidade. Quando nós somos insensíveis, deixamos de cumprir o chamado de Deus, deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos colocou aqui na terra para fazer. Quando o Senhor Jesus, ele desceu lá do céu, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. O propósito do Senhor Jesus foi descer para remir a humanidade, descer para estar restaurando a comunhão do povo e Deus. Ele poderia fazer muitas coisas, ele poderia enricar, ele poderia construir um palácio para ele aqui na terra, ele poderia levantar um reino aqui na terra material, mas ele disse: eu não vim para a terra para isso,
Eu não vim para a terra para aproveitar as coisas dessa terra. Eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim para levar o povo diante de Deus novamente. Porque era tão bom quando a gente tinha comunhão com o homem. Era tão bom quando todas as tardes a gente ia lá visitar o homem e sabia o que ele estava precisando, conversava com ele, se relacionava com o homem. Mas depois da queda do homem, o homem ficou distante de Deus. Mesmo ele querendo buscar a Deus, mesmo ele querendo ser fiel, ele não consegue mais. Então o Senhor Jesus, olhando essa realidade, Ele desceu da sua glória, Ele deixou o aconchego do Pai e desceu para a terra para sofrer por mim e por você, para ensinar-nos como deveríamos andar nesta terra. E hoje, nessa noite, Ele está trazendo à nossa memória o nosso chamado. Nessa noite Ele está trazendo um despertamento para nós. Ele está nos confrontando e dizendo para nós como é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos cumprindo o nosso ofício nessa terra. Será que nós estamos olhando para aquele que precisa e olhando com desprezo? Será que estamos olhando para aqueles que estão perdidos e olhando com indiferença, com frieza? Mas a palavra do Senhor diz: mas recebereis poder quando descer sobre vós a unção do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós estamos aqui essa noite porque a virtude do Espírito Santo desceu sobre a minha vida, desceu sobre a tua vida, e hoje estamos aqui essa noite para louvar ao Senhor. Não porque merecemos, não porque somos bonzinhos, mas porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada dia. E ela vem nos fortalecendo e nos levando cada dia mais para perto de Deus. Mas é muito bom estar perto de Deus. É muito bom receber a presença do Espírito Santo. É muito bom receber o poder de Deus. É bom demais. Mas para que receber o poder de Deus se nós não estamos sendo testemunhas? Para que receber o poder de Deus? Para que buscar o batismo com o Espírito Santo? Para que buscar o revestimento de poder se nós não estamos cumprindo o nosso chamado? Para que receber se nós não estamos fazendo aquilo para o qual Deus determinou? O Senhor Jesus, Ele derramou a porção do seu Espírito. Ele deu dons para os homens, Ele deu ferramenta para os homens, Ele capacitou o homem. Os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Ele disse: não, eu tenho algo melhor para fazer. Eu vou envergonhar Satanás, eu vou envergonhar o inimigo, porque eu vou usar pessoas falhas, pessoas limitadas, pessoas que um dia estão bem, outro dia estão mal. Um dia está triste, outro dia está alegre. Um dia que a pessoa está tão forte e outro dia a pessoa está tão fraca. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele escolheu a mim e a você para estar dizendo ao mundo que o Senhor Jesus, Ele reina. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele escolheu a mim e a você para pregar as boas novas aos contritos de corações. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele disse assim: eis que vos darei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele deu poder para mim e para você, não para ficarmos no aconchego da igreja, não para ficar no aconchego aqui dos irmãos. É bom, mas a igreja foi chamada para fora. A igreja foi chamada para pregar as boas novas. A igreja foi chamada para ir lá para o mundo e resgatar aqueles que se haviam perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele escolheu a mim e a você. Isso é um privilégio, querido. Isso é um privilégio saber que o Senhor, Ele pegou o que tinha mais de precioso no céu. Ele pegou o seu Espírito Santo e colocou dentro de nós.
E no momento que mais precisamos, Ele se revela. Ele se revela como uma fortaleza. Ele se revela como uma das mentes mais brilhantes. Ele se revela como o nosso amigo. Ele se revela como aquele que está para consolar. Por que consolar? Porque você pode estar aqui essa noite, mas tem missionários que estão sofrendo, perdendo o dedo, perdendo os dentes, apanhando, com fome, há mais de meses sem comer. Tem pessoas que estão sofrendo pela causa do Evangelho, que estão em container, debaixo de sol quente, debaixo de chuva. E você está aqui alegre, então louve o nome do Senhor. Porque existem pessoas que estão sofrendo, e mesmo elas sofrendo, elas dizem, porque o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará. E ainda que Ele não faça alguma coisa nesta terra, na minha vida, ainda que meu nome não saia nos jornais, ainda que eu não apareça na mídia, mas eu sei que o meu nome está escrito no livro do céu. E quando a trombeta tocar, Ele vai me chamar. E naquele dia eu vou dizer, valeu a pena sofrer pela causa do Evangelho. Valeu a pena sofrer pela obra do Senhor. Aleluia. Não se assuste não, irmão, é a palavra de Deus. Não fique assombrado não, que a gente está falando aqui é só a verdade. Tinha um missionário que estava preso, e quando ele estava preso, era o aniversário dele, lá na Coreia do Norte, e o missionário foi visitar ele, e encheu 4 bolsas de verduras e frutas. Por que levou 4 bolsas? Porque cada soldado que parava ele, pegava frutas para eles. E quando chegou na primeira guarda, os soldados tiraram frutas e tiraram legumes. Quando parou na próxima porta, os soldados tiraram frutas e tiraram legumes. Quando chegou na outra porta, tiraram mais. E quando ele chegou para aquele missionário, ele não tinha mais nada. E aquele missionário estava feliz pela visita dele. E quando ele foi conversar com ele disse, me perdoe, eu trouxe 4 sacolas de verdura e de fruta. Mas quando eu cheguei aqui é muita porta, é muito soldado. Eles comeram tudo, eu não consegui trazer nada para você. E aquele missionário deu um abraço dele chorando e disse, não precisava trazer nada, só a tua visita já me traz alegria. E ele disse, como foi o teu aniversário? Ele disse, eu passei bem, eu ganhei um bolo escondido. E o bolo estava guardado debaixo do travesseiro. Por que está guardado aí? Ele disse, porque eu estou esperando o dia que eu possa ir lá para aquele local lá de fora, para a quadra, que eu vou dividir com os outros missionários que estão presos aqui. Então a palavra de Deus é algo verídico, é algo verdade, tanto as bênçãos quanto também o sofrer por Ele. O apóstolo Paulo, ele disse, para mim o sofrer é lucro e o morrer é Cristo. Mas aquele sacerdote, aquele levita, ele só sabia teoria, ele só sabia o que era Torá, ele só sabia o que era aquele Deus terrível, aquele Deus que quando descia no monte os montes tremiam. Ele só sabia o que era Deus quando aquele Deus matava, quando aquele Deus feria. Ele não conhecia ainda o bom Jesus, ele não conhecia ainda o Jesus que sara, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que morreu pelo homem, pela humanidade. E ele disse, escuta, não acabou por aí a nossa história. Vinha descendo outro homem também. Ele era samaritano. Para quem não sabe, os samaritanos eram vistos pelos judeus como impuros, porque era mistura dos judeus com outras nações, porque eles adoravam a outros deuses. Então aqueles homens, os judeus ortodoxos, eles não gostavam dos samaritanos. Então desce um samaritano, um homem que os judeus não consideram, não gostam, acha que é impuro, acha que não serve para nada, porque eles eram raça eleita,
porque eles eram o povo que Deus escolheu. Mas Deus, às vezes, Ele gosta de confundir. Deus, Ele gosta de fazer uma coisa que todos esperam. Deus, essa noite, Ele vai falar assim. E aí Deus muda totalmente a história. Deus muda totalmente o enredo do culto. Deus muda totalmente os louvores. Deus muda totalmente as ministrações. E quando vai ver, Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Às vezes achamos que Deus vai operar um milagre de uma forma. Deus opera de outra forma. E quando aquele homem desce, ele estava indo para Jericó. Ele estava descendo, ele estava caminhando, ele não precisava parar, ele poderia muito bem passar direto, como fez os outros. Se bem que ele era impuro, para que ele vai parar? Para que bancar o bonzinho? Para que querer aparecer que não tem ninguém? E aquele homem desceu daquele cavalo, pegou aquele homem, curou, cuidou dos seus ferimentos, botou óleo, botou o vinho, cuidou daquele homem e levou para a estelagem. E quando ele chegou lá, disse: cuide dele. E aí eu quero trazer só dois pontos para nós aqui essa noite. Só dois. E o primeiro é: Deus, Ele está disposto a usar aquele que der ouvidos a Ele. Por que aquele que der ouvidos para Ele? Porque Deus poderia usar muito bem um sacerdote. Deus poderia muito bem usar o levita. Mas Deus não usou o levita e nem um sacerdote. Não porque Ele não quisesse, porque não deram ouvidos a Ele. Mas Deus está disposto a usar aquele que der ouvidos a Ele. Nós estamos aqui essa noite. O pastor contou um testemunho hoje nessa manhã. E ele disse que quando o pastor disse: quem quer ir? Ele disse: eis-me aqui. A palavra do Senhor, ela vai para nossos corações, e ela só sobe depois que produzir efeito. Mesmo na emoção, mesmo naquele momento de gozo, naquele momento meio que inconsciente, mas se nós ouvirmos a voz de Deus e dizermos: Deus, eu quero ser usado, Ele vai usar você. Não importa a sua nacionalidade, não importa se muitos acham que você é impuro, não importa se você é o último da casa. Como assim o último da casa? Ele diz: não nos sentaremos à mesa, a não ser que o menor chegue. Chama Davi, porque provavelmente ele será aquele que Deus escolheu. Mas por que Deus escolheu Davi? Porque Davi deu ouvidos à voz de Deus. Ele chamou Abraão. Abraão foi pai de grande nação. Por quê? Porque Abraão ouviu a voz de Deus. Ele chamou Moisés, e Moisés foi libertador do povo de Israel. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Deus levantou Samuel, um profeta, um sacerdote, um juiz. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele usou Pedro, uma das maiores autoridades e liderança da igreja primitiva. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele usou Paulo, um dos maiores missionários da Bíblia. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. E também um que é o maior de todos foi usado nessa terra, Jesus. Por que ele foi usado? Porque ele ouviu uma voz: a quem enviarei? Ele disse sem negar: envia a mim. E você está aqui essa noite, quando ouvir a voz do Senhor, diga: Senhor, envia a mim, Senhor. Envia a mim. Deus, eu quero ser usado por ti. Deus está disposto a usar aqueles que ouvem a sua voz, não aqueles que ouvem um psiu, não aqueles que estão na igreja, mas não querem nada. Mas nessa noite, Ele está falando. Se você ouvir a voz dEle: Senhor, eu estou aqui essa noite, eu quero ser usado. Mas eu não estou dizendo para você ir para a África, não estou dizendo que Deus vai te levar para o outro lado do mundo. Não, Deus pode usar você dentro da sua casa. Deus quer usar você no seu bairro. Deus quer usar você no seu trabalho, na sua escola. Deus quer usar você aonde você chegar. Deus quer usar você aonde você estiver. O tema da nossa igreja é muito interessante, foi produzindo frutos aonde Deus semear você. Ei, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós.
Ei, Deus escolheu a mim e a você para dar fruto. Deus escolheu a mim e a você para dar fruto. E o nosso fruto permaneça. Nós estamos aqui essa noite e o Senhor está nos confrontando. O Senhor está trazendo uma reflexão às nossas mentes e ao nosso coração. Mas Ele diz para mim e para você: eu estou disposto a usar aquele que der ouvido à minha voz. E o segundo, Ele diz assim: Deus está disposto a usar aquele que compreende a sua responsabilidade na salvação, no plano da salvação. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele veio iniciar, Ele já fez tudo, Ele já cumpriu o plano de salvação, Ele já fez tudo o que deveria fazer, tudo Ele já fez, só deixou uma tarefa para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso quer dizer o quê? Que eu e que você é nossa responsabilidade. Ide por todo mundo. Ele não disse: vai só os pastores, vai só a SAF, vai só a Jovep. Não, ele disse: ide, abrange toda a igreja, todos aqueles que fazem parte dos sacerdotes de Deus, todos aqueles que fazem parte daqueles que cuidam da casa de Deus. E tem outra coisa mais. Quando estavam perguntando a Paulo sobre o apostolado dele, ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha só o temor e a responsabilidade que Paulo tinha com o Senhor Jesus. Ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Que esse mesmo temor, que esse mesmo desejo de fazer a obra de Deus possa estar dentro de nós aqui essa noite. Que essa mesma responsabilidade possa cair sobre nós, e que nós possamos ir para lá, para fora, e sermos as testemunhas que o Senhor está procurando para usar. Que nós possamos ser despertados, ser incomodados pelo Espírito Santo de Deus, para fazer aquilo que Ele determinou para mim e para você. Para encerrar, havia um garoto que estava na orla marítima, pegando as estrelas do mar e jogando de volta para o mar. E um homem curioso perguntou para ele: garoto, por que você está fazendo isso? Antes que você pegue todas as estrelas do mar, elas vão morrer em suas mãos. Ele disse: é verdade, elas vão morrer, porque eu não vou conseguir alcançar a todas, mas aquelas que eu salvar, será de grande valia. A gente pode não alcançar o mundo, você pode não alcançar o Recife todo, mas aqueles que você alcançar, vai ser de muita valia, vai ser muito importante para Deus. Tem um louvor que diz: irmão, você sabe o valor de uma alma. O valor de uma alma custou muito caro. Custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E como é bom estar na casa de Deus louvando a Ele. Como é bom sentir a presença dEle. Mas melhor ainda é submeter-se ao amor dEle e falar para as outras pessoas o quanto Ele as ama. E sabe com quem Deus conta? Sabe quem Deus quer usar? Sabe com quem Deus quer? Sabe quem? Diego. E o seu nome, cada um dos nossos nomes, é com eles que Deus conta. Deus, Ele conta com Ele, tem um exército poderoso, tem um exército forte, mas muitas vezes não sabemos usar nossas armas. Mas que nessa noite o Espírito Santo, que é o maior estrategista de guerra, Ele possa estar ensinando a mim e ensinando a você nessa noite a como usar as ferramentas que Deus colocou em suas mãos. E um grande evangelista, ele disse: prepare as vossas armas, porque Deus dirá como usá-las. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus.
Feche os teus olhos. Prepare as suas armas. E Deus vai te ensinar como usá-las. Vamos orar a Deus nessa noite e pedir para que Ele possa ensinar-nos a manusear as armas, as ferramentas que Ele colocou em nossas mãos. Uns cantam, outros pregam, uns lideram, outros tocam, uns administram, outros são profetas, mas todos são só um corpo, todos são só um povo. E nessa noite, para encher o teu coração de alegria, você é sacerdote real. O seu dever e o meu dever é levar o povo a Deus. Vamos orar nessa noite. Pai querido e todo-poderoso que estás no céu, louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Senhor, a tua palavra foi pregada, meu Pai, a tua palavra foi falada, Senhor. Deus, que nessa noite o estrategista de guerra, Espírito Santo, possa estar visitando cada fileira de banco nessa noite, e visitando cada servo teu aqui essa noite, Senhor, e revelando para ele como usar as ferramentas que tu colocaste nas mãos deles. Senhor, que o teu Espírito Santo possa acender a chama missionária em nossos corações. Que o teu Espírito Santo possa acender a chama pela paixão por almas aqui essa noite. Que cada crente que está dentro dessa igreja possa ser uma lavoura tua, possa ser um edifício seu, possa ser um cooperador teu, meu Pai. Deus, ensina-nos como usar os dons que tu nos deste, meu Pai. Vem capacitando a cada irmão aqui nessa noite, meu Pai. E eu te peço ainda mais uma coisa, que o Senhor possa estar inquietando crentes aqui essa noite, para estar intercedendo pela obra missionária. Que o Senhor possa estar inquietando crentes aqui essa noite, para estar indo para a obra missionária, meu Pai. Que tu possa estar despertando de madrugada, que tu possa estar despertando no meio da rua, que tu possa estar lembrando aqueles que estão sofrendo lá no outro lado do mundo e aqui em Pernambuco, meu Pai. Que o Senhor possa estar colocando amor em nossos corações. Usa-nos, Senhor. Usa cada um de nós aqui essa noite. Tira a timidez, tira a vergonha, tira, Senhor, aquela vontade que nós temos de estar em nossa casa descansando. Tira de nós aquele modismo, Senhor. Tira de nós aquele luxo que temos. Tira de nós aquilo que nos afasta da tua obra. Tira de nós aquilo que nos impede de fazer o teu chamado acontecer. Mas que o Senhor possa estar levantando um grande exército aqui essa noite. Que o Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, possa estar abrindo os teus celeiros e está distribuindo dons aqui essa noite, meu Pai. Que o Senhor possa estar abrindo o teu celeiro e está batizando com o teu Espírito Santo, trazendo um revestimento de poder. E através desse revestimento está levantando jovens, crianças, mulheres, homens, cheios do teu Espírito Santo, que não se conformam com a situação em que estamos vivendo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Bem, irmãos, pode ficar de pé, irmão. Nós vamos encerrar. Quero só lembrar os irmãos